Belém tem um caso recente de um garoto que entrou com o time do Remo. Não, calma você, torcedor do Paysandu, tá? Tô falando do... Porque tem uma comunidade de Belém, então vai ter torcedor dos dois lados assistindo a gente aqui, tá? Eu tenho a camisa dos dois, tá? Só pra vocês não ficarem bravos comigo. Ou ficar puto de vez. Mas a torcida... Um jogador do Remo entrou com uma criança... Não vou saber exatamente qual que era a doença que essa criança tinha, enfim. Mas era uma criança que necessitava de suporte ventilatório invasivo na prótese de traqueostomia com um BIPAP. Ele entrou com essa criança no colo, tá, na apresentação do jogo em Belém. Em Belém. Tá? E deu uma treta do cacete lá. A mãe, o ano passado, quando isso aconteceu, mandou mensagem falando que ela sofreu vários ataques, porque as pessoas achavam um absurdo. A operadora de saúde queria cancelar o cuidado domiciliar. Mano, é muito louco isso, muito como absurdo, as pessoas entendem as coisas erradas, né? absurdo. Quando eu vi o menininho do karatê, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi inclusão. Inclusão. Sim. Tipo, permitir a pessoa fazer o que ela quiser do melhor maneira possível. É isso. É isso. E o cuidado permite isso. Isso. Né? O dispositivo foi feito pra gente poder... Exato, pra eu tentar dar o máximo de independência, liberdade, tipo, Nossa, pra alguma mim coisa. também não entra na minha cabeça quando eu vejo isso. Isso é bizarro a pessoa entender ao contrário, meu. Não, e o bizarro é uma operadora de saúde querer tirar ali a assistência domiciliar, porque, não, se ele conseguiu Esse ir menino pro tá jogo, muito bom, ele vai pro campo. É, Como se ele fosse o jogador. Ele vai pro campo porque ele tem o dispositivo. conectado num BIPAP. Eu entendo que existem as preocupações de biossegurança, mas, gente, existem maneiras a gente conseguir assegurar a biossegurança do paciente e garantir com que esse paciente tenha uma vida. Porque você ficar numa cama totalmente dependente, você está sobrevivendo, mas você não está tornando a sua vida algo... Mas olha Real, né? como as coisas são, né? A operadora fez isso pensando em diminuir os custos dela, óbvio. Agora, por que ela não pegou, não abraçou essa criança e a família e falou assim, a gente vai falar que tudo isso foi possível por conta do nosso cuidado. Nossa, Porra, perderam o marketing Não é tão todo. óbvio, não é tão Foda, né? óbvio de ir junto no que tá Óbvio. acontecendo, em vez de você querer ir contra e falar que aquilo é ruim, tipo, vou deixar de pagar o tratamento de uma criança, em vez de tentar trazer 100 crianças pro seu número de vidas ali do seu plano, né? Tipo, pô, além de ser ruim pra criança, pra família, é muito burro. É. Tipo, né? É muito burro. Eu Concordo. entendo que enquanto eram os leigos que estavam ali questionando, tudo bem. Sim. É. É totalmente compreensível, porque o desconhecimento Sim. faz com que as pessoas tenham medo. Pô, é seguro para a criança estar ali? Tudo bem. Sim. Mas quando a gente está falando de profissionais que são participativos ali no sistema de cuidado, tentarem tomar uma decisão, né? Não sei qual foi o desfecho dessa história, mas tentarem tomar uma decisão que tem por objetivo reduzir a assistência só porque a mãe da criança quis dar uma experiência Pro filho. pro filho, Nossa. isso é absurdo, né? Existem muitas outras experiências que a gente conhece. Por exemplo, a própria Silvia Greco, com o Nicolas Greco. Ela que leva o Nicolas para os jogos do Palmeiras e narra os jogos. Cara, é você tornar possível, independente de qual seja a deficiência que essa pessoa tem. Se ela necessita de suporte, ou se ela não necessita, se ela necessita de uma adaptação. Se ela não... Gente, é tornar possível que essa pessoa tenha uma vida normal, né? Isso é inclusão. É. Olha só, eu acho que o esporte, ele é algo que une pessoas. Seja com a competição e tudo, mas todo mundo quer fazer parte. Por mais que a gente tenha uma briga Remo, Paysandu, o que as pessoas querem é se sentir parte de um Remo ou time. Sou remista. Tá bom. Meu Metade avô- dos torcedores do meu Paysandu avô saíram da live. Meu avô, Adeti, está muito orgulhoso por eu me pronunciar aqui. Sou remista. E eu acho que o esporte, ele é uma ótima ferramenta para a gente conseguir incluir. Então, tem gente que não estuda a inclusão, não consegue entender a dimensão do que envolve, mas uma entrada ali para aquela criança junto com os atletas, vivenciar o estádio, o barulho, aquele clima ali, aquilo ali é muito importante, muito importante. E hoje, culturalmente, no Brasil, o esporte tem um peso gigantesco. Então, por que não incluir através do esporte? Né? Não, ainda mais que ali o maior evento esportivo da região, o menino tá sendo incluso ali e tal. Tipo, não tem como achar que isso pode ser ruim, né? Não consigo imaginar isso, né? É bizarro. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Assim, nós fisioterapeutas precisamos às vezes sinalizar que os nossos pacientes têm condição de fazer isso.
Eu já tive um paciente durante a residência de neuro, que é o Davi. O Davi tem um diagnóstico de distrofia e na época ele tinha 12 anos de idade. E o irmão dele mais velho acompanhava ele nas sessões e ele sempre estava com a blusa do Remo. E aí uma vez a gente conversando lá, eu sempre falo bastante durante os atendimentos, conversando com ele. Falei, e aí Davi, hoje vai pro campo também com teu irmão e tal? E aí, nossa, ele ficou muito triste. Eu percebi que eu fiz a pergunta errada. E aí ele falou assim, não, eu nunca vou, eu assisto da televisão e tal, só meu irmão que vai. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele, não, porque eu não posso. Aí eu fiquei assim, acho que eu vou ter que conversar com os pais dele. E aí conversei com os pais e falei, olha, se vocês quiserem levar ele, ele tem condições de ir. Claro que eu sei que a cadeira vai demandar um certo esforço, porque a acessibilidade, ela fica ali, deixa a desejar, né? Mas me coloquei à disposição para ir com eles. Eu adoro essas coisas. Ainda mais que ela é remista, ainda mais que eu sou né? remista. Exatamente, então... Ela Eu só não queria um precisei pretexto nem- pra ganhar um ingresso No pra ver o fundo, jogo ela do só tava Remo, pô. Eu pensando, não o que eu vou precisei fazer nem- pra ir junto nessa parada? E a gente foi toda a minha família, toda a família dele. Ele ficou realizado. E aí ficou ainda melhor. O que que aconteceu? Eu já produzia conteúdo no Instagram do meu dia a dia da residência e falei que a gente ia e tudo, que eu tava muito empolgada, que ia toda a família dele, ia ser a primeira vez dele no campo. O Clube do Remo convidou a gente pra ele entrar Olha no campo. aí, cara. E a gente passou por alguns perrenguezinhos para conseguir chegar no campo por causa da cadeira dele. Então, os bombeiros tiveram que ajudar a gente a carregar a cadeira pela escada, porque para acessar o campo precisava passar pela escada, onde os atletas entram e tudo. E isso não comprometeu em nada a experiência. Aquele dia foi, assim, um dia muito feliz para todos nós. Os pais dele ficaram realizados. E aí, o que aconteceu que foi muito legal? Depois disso, eles começaram a ir sempre. Porque eles viram que eles podiam. Entenderam que, claro, que a acessibilidade poderia ser melhor, mas assim, a gente consegue ir criando estratégias para garantir essa oportunidade. Então, ele passou a ir para o campo com o irmão dele. Olha aí.